Olá pessoal, bom dia! Hoje é a nossa segunda aula de História online e o conteúdo que nós vamos ver na aula hoje é um conteúdo importantíssimo para toda a história da humanidade e, é claro, um dos conteúdos mais antigos sobre ela. Bom, para bem iniciarmos, vamos dar uma relembrada do que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos que a história é muito longa. Então, se a gente pegar toda a história do mundo, desde os primórdios até aqui, não é possível a gente colocar tudo em 1, em 2 ou 10 livros, devido a ela ser tão longa. Mas, para facilitar esse estudo, dos fatos e da nossa história, principalmente a mais antiga, os historiadores e outros estudiosos resolveram dividir a história em 5 períodos, que foi o que nós vimos na aula anterior. Primeiro, pré-história. Segundo, Idade Antiga. Terceiro, Idade Média. Quarto, Idade Moderna. E quinto e último, a Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos vivendo atualmente. Esse conteúdo que nós vamos ver hoje na nossa aula, ele está ligado ao primeiro período da história, a pré-história, que é o período mais remoto, e nós vimos que é aquele período onde as pessoas ainda não tinham uma comunicação e ainda não conheciam uma escrita, certo? Bom, para bem entendermos, quero mostrar aqui para vocês esta imagem. Essa imagem, ela está representando a evolução humana. Segundo cientistas e segundo historiadores, nós, seres humanos, somos resultado de uma evolução. Segundo eles, os seres passaram por uma evolução de adaptação ao ambiente até chegar ao resultado final, que somos nós. Veja só, ele se inicia aqui e vai passando por uma evolução, até chegar em seu auge, até chegar no resultado final, que somos nós, seres humanos modernos, certo? Essa teoria da evolução é defendida pela ciência, ok? E segundo também os historiadores, esse período de evolução aconteceu durante a pré-história, mais especificamente em um período muito remoto chamado de Paleolítico. A pré-história, ela é muito longa. Então, para facilitar, eles ainda subdividiram a pré-história em outros períodos, principalmente o Paleolítico e o Neolítico, que são os mais estudados. E hoje aqui nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o primeiro período e o mais antigo da história, que é o período Paleolítico. A palavra Paleolítico significa paleo, antigo, e lítico, pedra. Nesse período aconteceu esse processo de evolução do ser humano. E segundo os estudos, segundo os fósseis encontrados, eles acreditam que os nossos ancestrais, os que nos deram origem, são principalmente a espécie do ser Homo, certo? Do gênero Homo. E essa espécie, esse gênero, ele se dividiu em 3 espécies diferentes. Primeira, o Homo habilis, que é esse que vocês estão vendo aqui nesta imagem. O Homo habilis, que por favor entendam, ainda não é esse ser humano preparado. Não conheciam ainda a escrita, não conhecia ainda formas de comunicação eficazes, certo? E o Homo habilis recebeu esse nome devido a ter uma certa habilidade em construir ferramentas, mas aqui para a época eram ferramentas, claro, bem elaboradas. Mas se a gente for comparar com as ferramentas utilizadas hoje em dia, a gente vai perceber que eram totalmente diferentes e as que nós temos hoje são bem mais tecnológicas e bem mais evoluídas, certo? Então esse, segundo os historiadores, foi a primeira espécie em que logo depois foi se evoluindo até chegar nós, seres humanos. Depois do Homo habilis, passado muito tempo, esse processo não é um processo que aconteceu de forma rápida, foi um processo de forma lenta, veio o Homo erectus. Esse nome, erectus, vem porque significa que o homem aqui, essa espécie, já tinha uma coluna mais ereta, ou seja, ele não andava mais com os pés e com as mãos, ele já andava, já era bípede, ou seja, já andava somente com os pés e já tinha uma coluna totalmente ereta. Esse Homo
erectus aqui, nós vamos ver que ele fez uma das descobertas mais importantes para a humanidade, que vamos ver daqui a pouquinho. Depois do Homo erectus, vem outra espécie conhecida como Homo sapiens. Essa espécie do Homo sapiens é a nossa espécie, a espécie de ser humano. Diferentemente das outras espécies que nós vimos, essa daqui já tinha inteligência, ou seja, já sabia produzir ferramentas bem mais elaboradas do que esses outros dois, já sabia o momento certo de agir, já sabia pensar, também já tinha uma forma mais parecida com o do ser humano moderno. E esse nome sapiens vem de sabedoria, então significa que ele era bem mais inteligente, certo? Então, segundo a história, segundo os historiadores, esse processo de evolução aqui do ser humano aconteceu durante a pré-história, em seu período chamado Paleolítico. Esse período paleolítico, ele também pode ser denominado como Idade da Pedra Lascada. Mas, professora, por que Idade da Pedra Lascada? Porque durante esse período, os homens e os seres humanos só elaboravam suas ferramentas e seus utensílios usando principalmente como matéria-prima a pedra. Então, quando eles queriam, por exemplo, fazer uma ponta de lança, eles utilizavam a pedra, certo? Quando eles queriam fazer algum tipo de faca, algum tipo de objeto cortante, eles utilizavam como matéria-prima a pedra. Além da pedra, eles usavam também ossos de animais, chifres de animais, dentes de animais, certo? O que a gente pode observar é que eles pegavam muito o que eles encontravam na natureza. E também, durante este período aqui, esses homens, eles eram nômades. O que significa ser nômades? Significa que a pessoa não tem uma moradia fixa. Por isso que a gente costuma chamar eles de homens das cavernas. Eles não tinham uma casa como a gente tem hoje em dia, não. Eles viviam se mudando de um lugar para outro e muitas vezes para se proteger da chuva, do frio, de animais ferozes, eles se abrigavam dentro de cavernas, ok? Então não esqueça, nômades porque não tinham moradia fixa. Além disso, essas primeiras espécies aqui viviam principalmente da caça, ou seja, eles iam para a floresta para caçar animais, principalmente mamíferos para se alimentar, viviam também da coleta de frutos, raízes e folhas na floresta, certo? E vivia também da pesca, ok? Aqui no quadro eu mostrei para vocês, eu colei aqui para vocês, um exemplo de uma ferramenta que foi construído nesse período paleolítico. É uma ferramenta feita de pedra e é um machado de mão. Geralmente, esses machados que eles construíam eram bem afiados e eles utilizavam para poder cortar a carne dos animais que eles caçavam na floresta para se alimentar. E como eu havia dito para vocês, nesse período aqui, especificamente por essa espécie aqui de Homo erectus, né, descobriram uma das façanhas mais importantes até hoje no nosso mundo, o fogo. Aí você diz, professora, é correto dizer que o homem erectus inventou o fogo? Não é correto. É correto dizer que ele descobriu e que ele controlou, que ele dominou o fogo. Porque o fogo, ele não tem como ser inventado pelo homem, porque ele já é um elemento da própria natureza. A partir dessa descoberta e desse domínio importantíssimo, a vida do homem mudou e mudou para melhor. Porque a partir daqui, ele já teria uma forma de se aquecer durante o tempo frio, ele já poderia assar ou cozinhar seus alimentos, que antes dessa descoberta, eles comiam a carne crua, eles nem cozinhavam e nem esquentavam. E aqui com a descoberta do fogo, eles passaram a cozinhar ou assar esses alimentos, ok? Outra coisa importantíssima, o fogo serviu também para iluminação durante a noite nas cavernas muito escuras. E servia também para afugentar, ou seja, espantar os animais ferozes.
Então, o que é que a gente pode perceber? Que essa descoberta do fogo, ela foi importantíssima e ajudou o homem a viver melhor. E nos ajuda até hoje em dia, né? Até hoje nós precisamos e muito do fogo. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. O que é que eu quero que vocês lembrem? Que esse período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é um período pertencente ao período da pré-história e foi um período muito antigo, mas que de grandes desenvolvimentos e de grandes descobertas, ou seja, um período de evolução e que não aconteceu da noite para o dia, não, aconteceu de forma lenta, certo? Então, pessoal, agora vai ficar uma atividade para vocês responderem e logo após nós vamos fazer a correção. Um beijo e bons estudos!